Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem? Sou a professora Ivani e estou de volta para mais um encontro com vocês e hoje com o componente curricular Matemática. E o tema de nossa aula de hoje é tabelas e gráficos. Então você sabe o que é uma tabela, o que é um gráfico? Você sabia que há várias formas de se organizar informações? Sim, pois bem, nós podemos organizar informações, ou seja, dados coletados em um gráfico e em uma tabela. Mas em que momento eu vou utilizar um gráfico e uma tabela? Para que eu vou utilizar isso? Como eu vou utilizar isso? Então vamos lá. A gente vai dar um exemplo muito simples. Vocês estão no primeiro ano. Na turma do primeiro ano vocês têm vários coleguinhas. De repente você ficou curioso e quer saber qual é o brinquedo preferido de cada um de seu coleguinha. E aí o que você vai fazer? Você vai guardar tudo na mente? Não, você vai coletar as informações. Para isso, você vai ter que fazer uma pesquisa, ou seja, perguntar para eles. E o segundo passo, você vai registrar. Primeiro você vai coletar, você vai perguntar e depois você vai registrar. E como é que eu vou registrar isso? Eu vou registrar utilizando uma tabela. Eu vou organizar uma tabela, colocar ali os brinquedos que foram votados e do outro lado, a quantidade de alunos que votaram naquele brinquedo. Feito isso, eu vou organizar um gráfico mostrando ali qual o brinquedo que teve mais voto, qual o brinquedo que teve menos voto, para facilitar a compreensão de quem for ver esse material, esse gráfico, não é isso? Então, para que são usados os gráficos e as tabelas? Os gráficos e as tabelas são usados para organizar as informações ou dados coletados, ou seja, são utilizados para registrar o resultado de uma pesquisa, como lá atrás que você fez. Se você fez a pesquisa para saber qual era o brinquedo preferido dos seus coleguinhas, você coletou as informações e agora você organizou eles em uma tabela. E o gráfico ele vai servir para facilitar o entendimento e a compreensão das outras pessoas que foram analisar essas informações. Existem vários tipos de gráficos. Existe o gráfico de coluna, o gráfico de linhas, o gráfico pizza, o gráfico rosca, o gráfico de barras, o gráfico de radar e entre outros. Mas hoje nós vamos trabalhar, vamos aprender a organizar os dados em tabela e gráfico de colunas simples. Então, nós temos aqui uma tabela de colunas simples, nós temos aí a tabela de uma coluna, nós temos o brinquedo, e na outra coluna nós temos o número, né, que é a quantidade, o registro. E aqui nós temos aqui o gráfico também de colunas simples. E nós temos aqui, tá vendo, a coluna, temos duas colunas nessa tabela e na vertical nós temos a coluna e na horizontal eu tenho as linhas. Então, quantas linhas temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 7 linhas e 2 colunas. E agora nós vamos aprender a registrar esses dados em uma tabela e em um gráfico. Então, nós temos aqui essa imagem, observem bem, aqui Caio, ele resolveu economizar toda a moedinha que seu papai, sua mamãe, seus avós davam, ele colocava lá em um cofrinho. E um dia ele ficou curioso, ele queria saber quantas moedas de 5 centavos ele tinha, quantas moedas de 10 centavos ele tinha, e aí ele foi fazer uso da tabela, ele foi registrar, quebrou o cofrinho, colocou as moedas sobre a mesa e foi registrar. Quando você for fazer uma tabela, não se esqueça de dar um título. Nesse caso, quantidade de moedas que Caio possui. Então vamos lá. Quantas moedas de 5 centavos Caio tem? Ele vai lá contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Caio tem 5 moedas de 50 centavos. De 10 centavos, 3. De 25, 2. De 50, 4. E de R$1 ele tem 3 moedas. Aqui ele organizou os dados na tabela. Mas ele não quer parar por aí, né? Quantas moedas Caio tem ao todo? É só contarmos.
5 mais 3 mais 2 mais 4 mais 3, que vai ser igual a 17. Mas ele não quer parar por aí, ele quer organizar um gráfico com essas informações. Então, tem aqui a tabela que Caio organizou, né? E tem os valores de cada moeda e aqui ele vai organizar um gráfico. Para organizar o gráfico e para facilitar, a gente utiliza a malha quadriculada, porque facilita bastante. Então, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma linha horizontal. Abaixo dessa linha, você vai colocar os valores que Caio tinha lá no seu porquinho. Depois, você vai registrar a quantidade de cada moeda que Caio tem. Lembrando que, para cada moeda, você vai pintar um quadrinho da malha quadriculada. Então, vamos lá. A moeda de 5 centavos. Quantas moedas de 5 centavos Caio tinha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pintar 5 quadrinhos. E de 10 centavos, quantas moedas ele tinha? 1, 2, 3. De 25, 1, 2. De 50 centavos, 1, 2, 3, 4. E de R$1, 1, 2, 3, 4. Em seguida, registrou aqui a quantidade de voto recebido, eu vou criar aqui uma linha na vertical. E aí, depois dessa linha da vertical, eu vou observar aqui na minha tabela qual foi a moeda que teve maior quantidade. Foi a moeda de 5 centavos que teve 5 votos. Então, eu vou criar uma linha numerada aqui. Então, eu vou criar uma linha numerada de 0 a 5, porque 5 foi a maior quantidade que obteve nessa pesquisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para finalizar o meu gráfico, eu não posso esquecer de dar um título, que nesse caso, quantidade de moedas que Caio possui. Agora que nós temos o gráfico pronto aqui das moedas de Caio. Quantidade de moeda que Caio possui. Ao visualizar esse gráfico, eu posso saber qual foi a moeda que obteve, que ele guardou mais, e também posso saber qual foi a moeda que ele guardou menos, só visualizando aqui esse gráfico. Então, ele vai facilitar a minha compreensão. Então, qual foi a moeda de menor quantidade que Caio tinha? Então, aqui nós temos aqui, ó, foi a moeda de 25 centavos que ele adquiriu 2 moedas, ele guardou 2 moedas. Já a de maior quantidade, aqui observe, ó, foi a moeda de 5 centavos que ele guardou exatamente 5 moedas. E nós podemos observar aqui se tem quantidades iguais? Vamos ver. Vamos traçar aqui essa linha. Observe que a moeda de 10 centavos e a moeda de R$1, ela tem, Caio conseguiu guardar a mesma quantidade, ou seja, ele guardou 3 moedas de 10 centavos e 3 moedas de R$1. Então, relembrando, qual foi a moeda de menor quantidade? 25, de maior, 5 centavos e mesma quantidade, 10 centavos e R$1. Então, se eu quiser fazer a soma dessas moedas aqui no gráfico, eu posso? Sim, se eu quiser saber o total de moedas que ele guardou, sim, eu posso. É só somar todas as quantidades. Vejamos, 5, né? Mais 3, mais 2, mais 4, mais 3, e ele guardou um total de 17 moedas. E aí? Aprenderam a organizar os dados em uma tabela? Agora eu desafio a você. Você pode fazer essa pesquisa na sua casa com, digamos, com a comida preferida da sua família. Faça a pesquisa, coleta as informações, registre, organize uma tabela, depois faça um gráfico, fotografe e mande pra gente. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.